estão todos aí, né? A gente já está sabendo. A gente está começando com 15 minutinhos aí de atraso, por causa da tecnologia que está sempre conectada com a Lei Murphy. E é um prazer, né, estar aqui com vocês, com o Luiz Henrique Bost, para mais um lançamento de um livro. Eu quero apresentar para vocês, eu quero pedir licença para ler, porque o currículo do Luiz é muito grande, não dá para decorar. Muito bem, Luiz Henrique Bost nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele é consultor em valores humanos, educação e desenvolvimento social, junto à ONU, num programa de desenvolvimento das Nações Unidas, com atuação em mais de 30 países nas 3 Américas, Europa, Oriente Médio e Ásia. É docente em cursos de pós-graduação no Brasil e no exterior, tendo atuado em centros como a Universidade de Harvard, no University College. As obras suas já publicadas: Educar por Inteiro, Capacitação de Mães, Pais e Educadores para uma Cultura de Paz, Da Infância, do Coração e do Mundo, um livro de poesias, Como se Constrói a Paz, escrito com a doutora Silmara Casadei, sua dissertação de mestrado, Einstein e Freud, Guerra e Paz num diálogo interdisciplinar. Inclusive, essa dissertação está disponível no site www.academia.edu, tá? Então, para quem tiver interesse, pode pesquisar. E conta com ampla difusão em alguns dos principais centros de estudos da paz no mundo. Luiz Henrique Bost é pós-graduado em Planejamento do Desenvolvimento, Gestão de Assentamentos Humanos, Desenvolvimento Social, também criado dentro das tradições Educação, Arte e História da Cultura, também essa outra pós-graduação. E Luiz Henrique foi criado dentro das tradições metodista, luterana e católica, e em 1977 ingressou na fé Bahá'í, tendo feito parte de órgãos locais, regionais e nacionais ao longo das décadas. É casado com Jinus Haddad, tem 2 filhos, André Danesh e Alexandre Nabil, mantém 3 blogs, LHB Educação, sem as pontuações, .blogspot.com.br, também LHB Religião e LHB Poesia, todos .blogspot.com.br. Então, há 3 áreas que Luiz Henrique mantém o blog: Educação, Religião e Poesia. Muito bem. A gente vai fazer agora uma apresentação desta obra, deste livro que Luiz Henrique está lançando, que se chama Afinal, Por que Sofremos? Ok? Esse livro procura explorar 3 grandes mistérios: o sofrimento, o bem e o mal e o livre-arbítrio, e suas inter-relações. Sem pretender esgotar a questão, o autor busca uma grande gama de referências, sejam elas de Buda, Bahá'u'lláh, Guimarães Rosa, Mário Quintana, Jesus, Santo Agostinho, Fernando Pessoa e Viktor Frankl, passando por inúmeros santos e místicos de várias tradições religiosas, para lançar mais luz sobre profundas questões que têm acompanhado a humanidade há milênios. Por que há o sofrimento? Por que os bons também sofrem? Como superar o sofrimento? Como usar o livre-arbítrio para o progresso espiritual? E como se deveria enfrentar os reveses de vida? Qual o poder da oração na diminuição das dores e penas? Então, com tantos assuntos assim, essa obra, na verdade, são em 3 volumes. Este que nós estamos hoje fazendo aqui, este webinário, o lançamento, é do volume 1, ok? O volume 1
é abordado a questão da origem, a causa e o propósito do sofrimento. Tá? No volume 2, vai tratar das maneiras pelas quais os sofrimentos podem ser enfrentados e minimizados. E o volume 3 enfoca-se a questão do bem e do mal e dos sofrimentos estruturais, aqueles que afetam simultaneamente grandes porções da humanidade. Muito bem, então, agora nós vamos ouvir Luiz Henrique, que é um prazer estar aqui junto com ele, né? E, Luiz Henrique, eu gostaria de já iniciarmos, né, para que você fale um pouco sobre esse livro, porque também me é muito, né, curioso esse tema, e certa vez também eu perdi uma amiga que era muito boa, né, estava no momento mais feliz da vida dela e teve um assalto ali em frente ao Shopping Dom Pedro, e perdeu a vida naquele momento. No seu auge de vida, né, quando ela estava mais feliz, ela tinha sido inclusive minha paciente. E aquilo me pegou muito, porque eu falei, uma pessoa tão boa, no seu momento mais feliz, né, por quê? Que esse sofrimento, né? E aí comecei a questionar, e na época até escrevi um artigo no Jornal Zen, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E alguém leu esse artigo, me mandou esse livro, de mesmo nome, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E isso é uma coisa que nos intriga, né? Então, eu gostaria de saber como, em que você inspirou, né? O que te inspirou a escrever sobre esse tema, né? Silvia, primeiro dizer assim para todos os amigos que estão nos acompanhando que essa nossa apresentação online, né, só é possível realmente graças ao esforço, à dedicação de muita gente. O Alexandre, a Negar, a Genus, a vinda da Silvia e da Amanda hoje nos trazendo tranquilidade e orientação, o querido amigo Flávio Asmi, que nos deu uma consultoria antes de começar a atividade, e os sustos, como disse a Silvia, que a tecnologia nos dá, né, com o problema no servidor, mas a solução encontrada em seguida com o YouTube. Então, é um esforço coletivo, a casa virou um circo durante acessaram esse nosso webinário. É uma palavra nova no nosso dicionário, né? Eu sabia o que era seminário, eu sabia o que era web, mas o webinário para mim foi uma novidade, né? Eu não sei se essa tomada que está desconectada ali devia estar conectada, Genus? Não, eu... Ah, tu tiraste? Então tá. Não, aqui nós temos 3.000 coisas para controlar ao mesmo tempo, então nunca se sabe se algo está certo ou não. Aqui. Pronto. Alguma coisa foi conectada agora. Não sabemos o que. Mais uma conexão. Mais uma conexão. Todas conexões. Então, Silvia, sobre a tua pergunta. Sabe, eu acho que chega um momento na vida, eu acho que na infância, na juventude, os problemas, as dificuldades são, em geral, menores. Claro que tem pessoas que passam por problemas extremamente graves e numa idade ainda bastante infantil. Mas nós não temos entendimento de alguma razão, o porquê é que aquilo aconteceu conosco. Geralmente a gente vai de uma maneira meio cega, sofrendo e depois remendando o sofrimento. O Guimarães Rosa, o nosso grande Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, ele coloca na boca do Riobaldo, que é o personagem central, essa frase extraordinária. Ele diz que viver é um rasgar-se e um remendar-se. É muito poderoso isso. Realmente viver é um rasgar-se e um remendar-se, né?
E isso acontece com todas as pessoas ao longo de toda a vida. Ninguém está isento do sofrimento, nem os santos, nem as melhores pessoas. Pelo contrário, há uma tradição islâmica em que perguntam ao profeta Muhammad quem são as pessoas que mais sofreram na história. E ele diz, em primeiro lugar, os profetas de Deus. Em segundo lugar, aqueles que lhes eram mais queridos. Então, nós vemos realmente, se olhamos a história humana, o quanto o sofrimento de Buda foi imenso, o quanto o sofrimento de Muhammad, de Baha'u'lláh na prisão a vida inteira, de Cristo crucificado na cruz, e de todos aqueles que eram os seus apoiadores, seus apóstolos, seus discípulos. Ninguém foi perseguido de uma maneira injusta, mais severamente do que eles. Então, os bons também sofrem, mas os maus também sofrem. E um dos grandes pensadores do século XX, o Viktor Frankl, que é o fundador da terceira escola de psicologia de Viena. A primeira escola é a do Freud, a segunda é do Adler e a terceira é do Frankl. E naquela época, início do século XX, né, fim do século XIX, começo do século XX, basicamente todos os psicólogos de renome em Viena eram judeus. E Frankl também era judeu. Né? Quando veio a Segunda Guerra Mundial, Freud, a Alemanha invadiu a Áustria. E nessa invasão, é lógico, os judeus foram perseguidos. Freud era judeu, mas ele tinha amigos poderosos. Né? Uma rainha, princesa, na verdade, Bonaparte, que era descendente de Napoleão Bonaparte, era muito amiga dele e conseguiu fazer o exílio dele para a Inglaterra, em Londres. Né? Viktor Frankl não teve essa sorte. E como judeu ele foi aprisionado, depois foi enviado para campos de concentração e sobreviveu a 3 anos de encarceramento em Auschwitz. E foi no campo de concentração que ele conseguiu alguma das perspectivas mais profundas sobre o sofrimento e o ser humano. Ele diz no livro seminal dele, Em Busca de Sentido, né? Ele diz, por exemplo, que se a vida tem um sentido, então o sofrimento também tem que ter um sentido. E ele busca encontrar isso no campo de concentração. E ele observa que aquelas circunstâncias terríveis de pessoas que não tinham nenhum domínio sobre a comida que iam comer, o sono que iam ter, que não tinham nenhuma capacidade de decidir se iam continuar vivendo ou não. Alguns se brutalizavam e se tornavam um pouco mais que animais. Mas outros, ele diz, transcendiam de tal maneira que compartilhavam o pouco que tinham com todos aqueles que tinham menos do que eles. Então ele chega a essa conclusão de que não é a dor ou as dificuldades que causam o sofrimento. É uma escolha que causa o sofrimento. E ele diz que essa é a última liberdade humana. Ele diz a última liberdade humana é decidir numa circunstância ou na outra como é que nós vamos reagir à circunstância. Buda já havia ensinado isso 2.500 anos antes. Buda diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma opção. E nós vemos isso. Pessoas que têm sofrimentos que às vezes são indizíveis e que, no entanto, não sofrem. E outros que estão reclamando o tempo todo de qualquer bobagem que acontece com eles. Não tem dimensão do sentido do sofrer. Né? Então foi esse conjunto de coisas. Quer dizer, eu, ao longo dos anos, pude ler bastante, amo ler. Acho que é meu maior amor, minha maior paixão na vida, realmente é ler. E eu tinha entrado em contato com os pensamentos a respeito de sofrimento
de todos e mais alguns desses autores que tu falaste. Guimarães Rosa, extraordinário, Fernando Pessoa, extraordinário, nosso querido Mário Quintana, exatamente, e grandes pensadores, filósofos, santos. Não é? Então pensei que eu gostaria de comunicar para o Alexandre, porque isso começou como uma carta para o Alexandre, comunicar aquilo que eu tinha entendido a respeito do sofrimento até essa altura. Alexandre é o filho dele. Isso, o nosso mais moço, exato. Ele que perguntou numa ocasião sobre isso, eu comecei a escrever um texto para ele. O texto acabou com 750 páginas. E daí o pessoal disse, não, isso aí tem que virar livro. Daí um querido amigo, Ramin Shams, publicou uma versão não autorizada do livro, que ele tinha recebido para ler em formato eletrônico. E daí surgiu a ideia de fazer um livro então. Como todo mundo dizia que ninguém compra um livro de 750 páginas hoje em dia, então dividiram em 3 de 250. Mais ou menos essa história. Mas eu realmente acho, pelo menos eu estou convicto a essa altura, ninguém sabe no futuro o que a gente vai pensar, mas eu acho que as frases, as ideias, os raciocínios, os pensamentos, as emoções destes mais de 100 autores que foram colocados juntos, não num costurar filosófico, mas num costurar emocional, que eles podem responder a essas grandes perguntas nossas. Então, eu diria assim, que a primeira coisa é aceitar a naturalidade e a inevitabilidade do sofrimento. Porque se nós tivermos expectativa de não sofrer, nós vamos sofrer mais. Né? Tem uma equaçãozinha que corre pela internet, que não é matematicamente absolutamente verdadeira, mas é interessante, que diz que felicidade é a realidade menos a expectativa. Se a tua expectativa é muito grande e a realidade é parca, então tu vai ter uma felicidade negativa. Matematicamente isso não funciona muito bem, mas dá uma ideia de que realmente, se a tua expectativa está fora da realidade, tu provavelmente vai estar mais frustrado do que se a expectativa estivesse dentro. Posso fazer um parênteses? Por favor, claro. Porque você fala de Mário Quintana, e uma dos haikais que ele faz, que eu mais amei, é um que não é exatamente assim, mas ele fala: os seres mais felizes que existem são os velhos e as crianças, porque eles não possuem expectativas além de 5 minutos. É muito lindo. Então, é exatamente isso que você está falando. Muito lindo. A felicidade corresponde à expectativa que nós temos. Exato. Em relação à vida. Exato. E o mesmo Mário Quintana, grande Mário Quintana, uma injustiça, né, literária no Brasil, se o Mário Quintana não deveria ter estado na Academia Brasileira de Letras. É um absurdo. Como Guimarães Rosa, é uma injustiça em nível mundial. Guimarães Rosa merecia um prêmio Nobel de literatura, com certeza. Se ele tivesse escrito em inglês ou em espanhol, teria recebido. Português ainda é uma... Mas você está honrando a eles nesse teu livro. Espero que sim, grandemente. A minha grande intenção, não apenas eu os honro citando, mas eu espero que a obra feita, né, que está sendo feita em homenagem à alma deles, seja aceita nesse sentido, sabe? Porque a gente lê esses grandes autores, cita esses grandes autores, admira esses grandes autores, mas o que nós fazemos pelas almas deles? Né? Depois da missa de 7º dia, ninguém nunca mais fez coisa nenhuma por nenhum deles. Eu acho que nós devemos fazer continuamente a memória deles, como os japoneses fazem. Nós devemos recordar os ancestrais, nós devemos louvá-los, nós devemos admirá-los, porque eles nos... Lembrá-los. Lembrá-los? Porque eles nos constituíram. Em grande medida. Né? Então, Mário Quintana também diz que a felicidade bestializa o homem. Apenas o sofrimento o torna nobre. Veja, é uma coisa fortíssima, sabe? De um homem que gostava de brincar, muitas das poesias dele são jocosas, alegre, leve, exato, mas percebe essa noção. Então, o primeiro entendimento, eu acho, Silvia, é assim, de que
o sofrimento é uma lei da natureza. Qualquer coisa, tanto no mundo físico como no mundo imaterial, precisa passar pelo teste de provações para se fortalecer. Então, por exemplo, a terra. Se tu jogar sementes em cima da terra, não vai acontecer nada, porque a chuva vai levar ou o sol vai torrar a semente. Mas daí tu aras a terra, corta a terra, sulca a terra, fere a terra, e ela se torna fértil, e a semente cai em umidade, e ela não é escorrida pela chuva, e ela brota. Perfeito. Da mesma maneira, uma pedra preciosa, tu tira debaixo da mina, bruta, feia, cinzenta, suja, e daí tu cortas, tu lapidas, e se torna um diamante, um rubi, uma esmeralda, que vai produzir luz. Essas pedras produzem luz. As plantas, qualquer um que tem uma hortinha, um jardinzinho em casa, sabe isso, que se não podar de vez em quando, elas vão ficar desmilinguidas e fracas. A planta só fica bela. Esses dias eu tosei a minha roseira aqui na frente. Tosei. Parecia que tinha sido assim, brutalizada. Em 2 semanas ela tinha mais de 50 botões de rosa brotando. Então, e tudo é assim. As galáxias se formam assim. As estrelas se formam assim. Através de uma violenta pressão gerada pela gravidade, pela força gravitacional, em nuvens de poeira, em nuvens que se condensam e formam estrelas violentíssimas. Todos os processos de geração são processos dolorosos. Muito bem, e dando continuidade aqui, eu gostaria também de saber, Luiz, as borboletas. Qual é o símbolo das borboletas na capa? Pois é, Estamos Silvia. curiosas, né? Esse desenho originalmente é um desenho do grande Escher, o artista gráfico holandês, que é Felicidade e Alegria. Voltou. E as borboletas? E as... Não quero mais isso. Não, né? É, claro, não. Não vai precisar, né? Não. Mas ela vê as perguntas lá, então, no lugar, tá vendo? Foi Não tá usando aquele sistema. Acho que agora deu, hein? Deu? Aí tu Tá perguntando. vendo, Alexandre? Eu tô vendo, né? Voltou, pode falar. Voltamos, então, vamos falar novamente das borboletas. Então, Silvia tinha perguntado das borboletas e daí Tá caiu verde. o sinal. Tá A ideia amarelo. nessa capa é que, primeiro, isso é um desenho do grande Escher, né, o nosso grande artista gráfico holandês. Digo nosso porque ele é mundial, ele é um gênio. E isso era o contrário, era de cabeça para baixo. E a ideia que a gente teve era de que isso simbolizasse uma libertação, um caminho de sair daquela vida cinzenta e aglomerada lá de baixo para uma liberdade como as borboletas lá em cima estão alcançando. E o símbolo da borboleta é porque nossas almas têm uma vida semelhante às borboletas. A gente vem a esse mundo como uma lagarta. Né? E como uma lagarta, nós nos preocupamos com as coisas de lagarta. Comer, se proteger dos passarinhos, comer e comer e comer. É basicamente isso que a lagarta faz. E procriar também, exato. Então, quando um determinado momento chega, ela se recolhe dentro de um casulo e ela entra como lagarta e sai como borboleta. E um milagre acontece. A vida da borboleta é outra. Ela não está grudada nos galhos, ela está livre no ar. O horizonte dela é outro. Ela não come mais folha pelo lado de baixo para não ser pega por passarinhos. Ela vai buscar o néctar de flores. E de jardim em jardim, de flor em flor, ela vive. Então nossas almas têm que sair do estágio de borboleta e alcançar, de lagarta, desculpa, sair do estágio de lagarta e entrar no estágio de borboleta. Né? E isso em relação ao sofrimento. Né? Bahá'u'lláh, numa frase muito significativa, ele diz, como uma instrução espiritual, ele diz, ser
generoso na prosperidade e grato no infortúnio. Quer dizer, ser generoso na prosperidade é uma coisa relativamente fácil para uma pessoa boa. Mas ser grato no infortúnio é uma das maiores desafios da vida humana. E esse desafio só vem quando nós entendermos o sentido do sofrimento, que é uma das coisas que o Viktor Frankl nos ensina muito bem ao longo dos livros dele. E uma coisa que os profetas de todas as religiões sempre ensinaram, né? De novo, citando Buda, a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Abdu'l-Bahá diz que a essência do homem, a realidade do homem, não fala essência, a realidade do homem é o seu pensamento. E Buda já havia dito, aquilo que o homem pensa, isso ele é. Então, a capacidade do nosso pensamento de atribuir significado às nossas dores é uma das maiores transformações espirituais que uma pessoa pode passar. Mas isso depende do entendimento de algumas coisas, que é o que eu tentei colocar nesse primeiro livro, né? O Freud dizia que o sofrimento humano vem de 3 matrizes. Vem do domínio da natureza sobre o homem, vem da caducidade do nosso corpo, que vai ficando cada vez mais incapaz, né? E vem da nossa inadequação em ajeitar as relações humanas na família, na sociedade ou no Estado para que sejam justas e que não causem sofrimento. É verdade, o domínio da natureza traz sofrimento aos homens, terremotos, etc, etc, etc. E não só isso, depender da alimentação, depender do sono, todas essas coisas são prisões, na verdade, né? A nossa caminhada em direção à morte do corpo é uma realidade inevitável. E o arranjo das situações, condições sociais, também trazem sofrimentos grandes. Eu tentei explorar isso tudo no livro. Sim. Né? Então, por exemplo, sobre o mundo e o domínio da natureza e do mundo sobre nós, isso só causa sofrimento se nós considerarmos o mundo real. Mas os grandes pensadores, os grandes poetas, os grandes filósofos, os grandes poetas, sempre ensinaram que o mundo não é real. Shakespeare diz, numa das comédias dele, o mundo todo é um palco. E os homens nada mais são do que atores que entram e saem. Baha'u'llah diz que o mundo é uma grande ilusão, um espetáculo teatral, e que nós não devemos nos tornar presos a ele. Então, se tu imaginas que a tua realidade última é o mundo físico, quando alguma coisa acontece no mundo físico que seja negativa, tu vai sofrer. Mas se tu consideras que o mundo físico é apenas uma ilusão, e que ele está aqui para nos dar entretenimento e aprendizado, como acontece quando a gente vai num espetáculo teatral. Por que a gente vai assistir Shakespeare? Para aprender e para se entreter. Então, se o mundo é um espetáculo teatral, ele tem o mesmo propósito. Nós temos que aprender e nos entreter. Esse é o objetivo. Né? A caducidade do corpo. Está certo, o nosso corpo está indo em direção ao pó. E tem poetas que dizem isso de uma maneira incrível. Fernando Pessoa chama o ser humano de cadáver adiado que procria. O ser humano é um cadáver adiado que procria. Quer dizer, já é um cadáver, mas adiado, não chegou ainda à morte. E por enquanto ele está procriando. Baha'u'llah, usando uma outra expressão extraordinária, ele chama o ser humano de forma movediça de pó. Forma movediça de pó. Isso que ele não viu a faxineira quando vem aqui em casa com o espanador tirando a poeira de um e de outro. Mas então, quando nós entendemos que esse mundo não é o nosso propósito final, que existe um mundo espiritual, que existe uma realidade transcendente e que ela é o nosso verdadeiro destino, que nós estamos ainda em vida de lagarta e que a nossa borboleta ainda está por vir, daí os sofrimentos adquiriam uma outra dimensão.
de novo, entretenimento e aprendizado. Mas bota assim, ó, Caminas Rabadi de... Mas eu não sei. Dom para coisas incríveis e se dão muito bem na vida. Outras nascem em famílias Desestruturadas. e não têm a Não tem mesma sorte. Uhum. Acho que agora eu vou voltou. ler aqui do Camille primeiro, do tá? Camille, mas... Daí você ou- pode responder isso aqui. Já está no ar? Eu acredito que sim, espera. Certo. Bom, olha, a gente Sim, está sim, recebendo algumas perguntas, Ainda não. tá, do pessoal que está nos assistindo. Ok, tá lá. E isso é muito bom, vocês podem, nós temos ainda 20 minutos aqui com o webinário e vocês podem mandar perguntas pelo WhatsApp, pelo YouTube, tá? E a gente vai ler a pergunta que o Luiz vai responder, ok? Então, nós já recebemos aqui uma pergunta do Camille, de São Leopoldo, que fala o seguinte: como e em que medida ensinar as crianças a lidarem com o sofrimento nesta perspectiva? Olha, é importantíssimo isso, sabe? Importantíssimo. Dentro de todas as perspectivas pedagógicas que nós conhecemos, tanto por parte dos pais, que em inglês chama de parenting, né? Que é a educação dada pelos pais, como na educação formal, que é dada nas escolas, acostumar as crianças com o sofrimento é uma estratégia pedagógica super importante. A criança que não se acostuma com o sofrimento, que ganha tudo que ela quer, por exemplo, que não tem limites, é uma criança que não se forma com um caráter adequado. Isso basta olhar em volta que a gente sabe. Abdu'l-Bahá, nas Escrituras Sagradas Bahás, ele diz que nós devemos acostumar as crianças com o sofrimento. Isso não quer dizer fazer a criança sofrer, mas quer dizer dar a ela disciplina, basicamente. Quer dizer, se tem que acordar cedo para ir para a escola, se tem que tomar banho antes de dormir, se tem que fazer oração quando acorda ou quando dorme, se precisa ajudar a mamãe na cozinha, se é necessário fazer algumas tarefas domésticas, todas essas coisas têm que ser faladas com a maior naturalidade. Sabe, nós vemos, por exemplo, nas famílias de povos primitivos, a mãe vai com uma criança de 3 anos de um lado, outra criança de 5 anos do outro, outro filho com 1 ano amarrado nas costas, um jarro na cabeça e caminham 2 quilômetros, 3 quilômetros para pegar água. E as crianças vão pegando graveto, mexendo com um bichinho, e vão e voltam. Sim. As nossas crianças entram no shopping center e 50 metros já se jogam no chão Uhum. e começam a berrar porque quer andar com o bichinho, porque quer não sei... Porque, na verdade, o importante para a criança é estar com seus pais. Exato. Não importa em que situação. Exato. Esses dias mesmo, a Sophie Hellinger estava falando no curso que eu estava, que presenciou uma cena em que a mãe ali pedindo esmola e a criança do lado feliz, com um sorriso, ali ajudando a mamãe a fazer... Porque para ela não importa Exatamente. onde ela está ou o que ela está fazendo, importa que ela está ali A mãe. com a mãe. Exato, Silvia. Exatamente. Perfeitamente. Então não devemos ter medo de deixar nossos filhos sofrerem. Mas isso não quer dizer protegê-los, né? Nós temos que protegê-los do mal, nós temos que cuidar com quem eles andam, existe maldade no mundo, existem pedófilos soltos por aí, tem muita gente louca, nós não devemos deixá-los sofrer esse tipo de ameaça. Isso nós somos obrigados a protegê-los sem dúvida alguma. Mas os sofrimentos normais da vida, que representam esforço para conquistar alguma coisa, isso é fundamental que a criança sinta. Nós temos outra pergunta aqui do Marcos Matias. Não, é do Andressa. Não, Andressa Caroline Pinesi. Isso aqui eu acho que você vai encontrar essa resposta no livro 2, pelo que eu entendi aqui que o Luiz me falou. Como treinar nosso pensamento de forma a sofrer menos com as dores ou crescer com o sofrimento? Que linda pergunta, Andressa. Olha, o primeiro livro, esse aqui, vai já dar algumas dicas. Eu acho que entender
como esse mundo é uma fantasia, é um sonho, é uma imagem de uma miragem sem realidade profunda, e que a verdadeira vida é a vida espiritual. Entender que existe uma vida eterna e que essa vida aqui está nos preparando para ela, que não tem mais fim e que vai ser gloriosa e fantástica. Entender por que nós nos causamos sofrimento através da baixa autoestima, da autocrítica excessiva, e por que aquelas pessoas mais próximas de nós, os nossos laços íntimos, causam sofrimento. Tudo isso está nesse primeiro livro. Mas as atitudes espirituais e intelectuais necessárias para enfrentar o sofrimento nós vamos ver no segundo volume, que está em estágio agora de revisão e que deve sair no começo do ano que vem. Acho que a cada 4 meses, mais ou menos, um livro deve estar saindo, de tal maneira que dê tempo de vocês lerem, se vocês não forem preguiçosos demais. Em 4 meses dá para ler e reler 3 vezes o livro, né? Eu sugiro que hoje, Andressa, você já adquira o volume 1, Ela falou, já vai lendo, aí no próximo volume você já vai estar na sequência. Mas eu só diria assim, é possível, Andressa, tenha convicção plena de que é possível viver nesse mundo enfrentando os sofrimentos com alegria. Abdu'l-Bahá passou 50 anos aprisionado, entrou com 9 anos na prisão e saiu com 64. E ele disse, ao sair, que não foi triste nem infeliz por um dia sequer. Que todos aqueles 50 anos tinham sido anos de felicidade. E nós sabemos que ele não estava mentindo. Ela fala muito obrigada. Temos aqui também uma pergunta. Não aparece aqui o nome da pessoa. Na última. Jack Nascimento. Então ele está dizendo: olá, Luiz. Olá. Como você avalia a situação, sofrimento que estamos passando no mundo, principalmente a Síria, onde famílias estão optando por tirar a vida das filhas para não passar por todos os problemas? Nossa! Não, a situação no mundo, Jack, é terrível, é de chorar todos os dias. A Síria é o que mais aparece, o que mais a mídia divulga, mas há outras catástrofes acontecendo agora mesmo e que não são faladas. No Sudão do Sul, a mortandade está terrível. O Iêmen tem cerca de 4 milhões de pessoas morrendo de fome, absolutamente fome, como na Somália nos anos 80, 70, e ninguém fala a respeito disso. Então, o mundo está num caos e ele está desorganizado total. Mas nós não podemos esperar coisa diferente. No século XIX, Deus mandou um novo profeta para a humanidade, e esse profeta ensinou de que maneira organizar o mundo para que não tivesse essas coisas. Você sabe, estou falando de Baha'u'lláh. Esses dias um amigo cristão me disse: por que no passado Deus falava com a humanidade e agora não fala mais? Eu digo: continua falando, só que a humanidade não está escutando, são diferentes. Ele está falando. Quando um profeta se manifesta, geralmente leva séculos, 2, 3 séculos, até um grande número de pessoas se voltar para ele, né? Então, o mundo está desarranjado, o mundo está totalmente fora de... Internet é muita gente, é por isso. Muita gente assistindo. Mas YouTube... Então, Jack, finalizando essa questão, o mundo está precisando ser reorganizado. E essa reorganização precisa ter em conta que a Terra é um só país e os seres humanos são seus cidadãos, como o Baha'u'lláh disse. Os preconceitos precisam ser eliminados, os fanatismos precisam ser deixados de lado. As religiões precisam reconhecer que possuem um mesmo Pai e Criador, que é o Deus universal de todas elas. O mundo pode ser reorganizado, mas para isso precisa tomar o remédio divino, que foi dado por Baha'u'lláh em 40 anos de prisão para poder fazer isso. Então acho que nós estamos com um futuro imediato bastante negro, mas o futuro um pouco mais longínquo vai ser de uma beleza e de uma grandeza como a gente hoje em dia não pode nem imaginar. Imagine a paz
da União Europeia se estendendo pelo mundo todo. Mas é natural, nós estamos num período agora de medo. A maior parte dos movimentos como o Brexit ou como a vitória de alguns presidentes no mundo representa uma retirada para o saudosismo que não é construtivo. Ele, pelo contrário, ele é bairrista, ele é restrito a alguns e não a todos. Mas essas duas forças vão acontecer durante um tempo, uma disputa entre elas. Aquelas que querem o bem para o mundo inteiro e aquelas que querem o bem só para alguns. E, com certeza, os que querem o bem só para alguns não vão vencer, porque não é essa a vontade de Deus. Muito bem. Quem tiver mais alguma pergunta pode enviar para a gente, né? Estamos aqui ao vivo, com algumas quedas, porque sabemos que tem muita gente aqui com a gente, né? E isso é muito bom, né? É sofrido, como disse o Luiz, porque toda hora cai a conexão, mas é muito bom, né? Tá. Porque isso significa que tem bastante gente nos ouvindo. Tinha um comentário que então gostaria de fazer logo do início, quando Sim. tu falaste por que as pessoas boas sofrem, né? Eu citei aquela tradição de Muhammad, né, sobre os profetas e os seus apóstolos. Mas tem um argumento de Santo Agostinho. Santo Agostinho viveu no século IV do cristianismo. E ele diz uma coisa belíssima numa das obras dele, A Cidade de Deus. Ele diz que nesse mundo Deus distribuiu os males de tal maneira que os maus e os bons recebem igual parcela. E daí ele disse que, por que ele fez isso? Ele disse que os bons sofrem porque nós, percebendo que os bons sofrem, não tenhamos tanto medo do sofrimento, já que os bons também sofreram. Ou seja, eu tenho uma perspectiva. Se Jesus foi crucificado e ele era perfeito e todo amor, quem sou eu para querer não ter a minha cruz? Entendeu? Tem essa perspectiva. Então, Deus fez com que os bons sofressem para que nós, percebendo que eles sofreram, não tivéssemos tanto receio do sofrimento. E daí ele diz, e Deus fez com que os maus não sofressem, ou tivessem coisas boas, para que nós, quando tivéssemos coisas boas e não sofrêssemos, não fôssemos tão ávidos em ter esse não sofrimento, percebendo que os maus... Dá pra assistir. Que incrível, não sabia disso. Porque tem horário para terminar? Ou é só porque Eu falaram? falei 1h20, então se a gente Começou às 8. 8. Então tudo bem. Mas tá bem. Mas eu acho que até quando 9, tiver pergunta 9, ali, 15. entendeu? Vocês Eles têm têm, compromisso? Não, Voltou. compromisso, Aí, mas tem um comentário um na horário. pergunta daí. Pronto? Ok. Temos aqui um comentário interessante que ele está falando o seguinte, Luiz. Querido Luiz, espero que esta sua obra possa ser traduzida em francês, pois seria de grande valia. Ok. Se conhecer alguma editora, É um tradutor. aceitamos. E uma outra pergunta. Como compreender o sofrimento que vem sem que seja por busca de crescimento, sofrimento que vem por razão de outras coisas, tipo acidente, etc. Certo. Aí é um dos entendimentos mais profundos e mais necessários realmente sobre o sofrimento. Obrigado pela pergunta. Basicamente, nós temos que entender o seguinte. Existe no destino ou na maneira como acontecem as coisas na vida da gente a vontade de Deus, a vontade do homem e os acidentes. A vontade de Deus é soberana e geralmente ela atua nas leis da natureza e no envio dos seus profetas. De resto, ele deixou na mão dos homens. Então,
o restante todo está nas mãos dos homens, é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é só o meu livre-arbítrio, né? Mas é o livre-arbítrio dos outros. Se eu não bebo e cuido no trânsito, mas o camarada que está dirigindo o caminhão encheu a cara e atravessou o sinal quando estava aberto para mim e me atropelou e me matou, o livre-arbítrio dele me matou, mas é o livre-arbítrio. Nós, como seres humanos, estamos todos conectados, não existe uma possibilidade do livre-arbítrio de um não influir sobre o livre-arbítrio de outro. Né? Nós somos uma comunidade integrada, profundamente integrada. E o terceiro fator são os acidentes, que são simples causa e efeito. O que seria isso? No mundo, no universo que Deus criou, existem leis. Se essas leis são rompidas, ou são atacadas, ou são enfrentadas, elas causam dano. Então, por exemplo, um bebê que caia do tombadilho de um navio no mar, ele morre. Por quê? Porque a lei da natureza diz que o ser humano não pode respirar água salgada, ele respira ar. A lei natural diz que uma criança de 1 ano e meio, 2 anos não sabe nadar, então ela vai se afogar. Agora, isso foi vontade de Deus? Não. A vontade de Deus era que ele crescesse, tivesse frutos e vivesse até a idade natural. É assim que é a vida natural dos homens. É vontade do homem? Não, porque ninguém jogou ele do tombadilho, ele caiu. Foi o quê? Foi um acidente. Então, os acidentes acontecem e é por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa vida. Abdu'l-Bahá diz que nós devemos viver materialmente como se nós fôssemos viver para sempre. Ou seja, tomar cuidado com a saúde, tomar cuidado com o sono, tomar cuidado com o exercício, tomar cuidado com a vida de uma maneira geral, para que ela seja saudável, como se fosse viver para sempre. Então, viver materialmente como se fôssemos viver para sempre, mas espiritualmente como se fôssemos expirar no momento seguinte. Prontos para ir, sem nenhum problema mais de partir daqui. Então, temos que cuidar com os acidentes. Não podemos viver uma vida perigosa, né, cheia de adrenalina, achando que ninguém morre antes da hora. Morre sim, senhor. Se tu viveres uma vida perigosa, tu vai morrer antes da hora do que se não vivesse uma vida perigosa. Se tu te encher de álcool, se tu te encher de droga, tu vai ter uma vida muito infernal, que não foi o natural que devia acontecer. Então, essas 3 coisas em lugares cheios de guerra, em famílias desestruturadas. Por quê? Geralmente, se o ser humano não escuta a vontade de Deus, não atende à vontade de Deus, a desgraça vem. Existem ensinamentos para os pais desde o tempo de Krishna, 5.000 anos atrás. Os ensinamentos de Buda são cheios de orientação para os pais, os ensinamentos de Cristo são cheios de... Agora, os pais não seguem esses ensinamentos, eles transformam seus filhos em monstros. Sabe? Nossa sociedade não ensina, Silvia, não ensina virtudes. Todos os problemas do mundo, seja de relacionamento pessoal, seja de relacionamento familiar, seja de relacionamento de comunidade, ou de relações mundiais, todos os problemas. Tu vais buscar a causa, tu encontra a falta de uma ou mais virtudes. Sim. Ou faltou honestidade, ou faltou justiça, ou faltou bondade, ou faltou perdão, ou faltou misericórdia. E elas não são ensinadas. Virtudes tinham que ser ensinadas nos bancos escolares, elas tinham que ser ensinadas pelos pais. Os pais tinham que dizer para os seus filhos: filho, vamos fazer um exercício de caridade? Filho, vamos fazer um exercício de perdão com o teu irmão que quebrou o teu brinquedo? Essas coisas têm que ser nomeadas e exercitadas. Não são? Então depois nós mandamos pessoas inteligentes para a escola e para a universidade, e elas saem da universidade monstros, que assaltam o erário público, que assaltam o Estado, que destroem companhias. A inteligência sem caráter é um perigo para a humanidade. Perigosíssimo, exatamente. É o maior perigo. Se tu educas um ser humano muito bem, sem dar virtudes, tu educas um monstro. Sim. Então nós não podemos reclamar que as coisas estejam tortas, porque já foi ensinado como fazer certo. Nós aqui não estamos seguindo.
E às vezes, coletivamente, a humanidade tem que chegar num ponto de desespero para então erguer as mãos e dizer: nós temos que fazer a coisa certa. É a história do sofrimento. É a não história do Da sofrimento. dor. Exatamente. De aprender com a dor. É exatamente. Voltamos, né? E daí a gente vê, como Baha'u'lláh disse, que a dor é uma bênção disfarçada. Então, Uma bênção disfarçada. É como um presente. Não tem graça se eu chego aqui e te dou um relógio de presente. Mas se o relógio está dentro de uma caixa bonita, vem num papel de seda, com uma fita bonita em cima, é outra história. Ninguém dá presente sem caixa de presente. Deus também. Nunca dá uma graça que não esteja colocada dentro da caixa de enfeite das adversidades, das provações. muito interessante mesmo. Pois é, olha, eu acho que é um tema inesgotável. É isso, inesgotável, né? é inesgotável. É inesgotável. Ok. Anima Mundi é a editora, né? E esse é o logo dela? É. Que por acaso é uma borboleta Pois é, também, pois é, muito pois interessante. E vocês podem acessar o site da editora, né? Que vocês podem encontrar o livro, tá ok? Que já está lá à venda, volume 1, de Afinal Por que Sofremos? www.animamundi.org.br Barra shop. shop. Ok? Então lá vocês já podem começar a adquirir, tá? Esse volume 1, não esqueçam, são 3 volumes. Então www.animamundi, tudo junto, .org.br/shop. E nós esperamos que vocês realmente, né, se deleitem com essa obra, apesar, né, dos Espero. pesares.